rapaziada, tudo certinho com vocês? Léo Foltran do podcast O Corretor, mais uma vez na área. Hoje vocês vão estar me vendo simultaneamente, hein? Esse programa, como a gente falou, já foi gravado, mas traz um conhecimento e bagagem imprescindível para quando a gente for falar aí de parte de seguros de caminhões, transportes, cargas perigosas, quando a gente está tão acostumado aí nas rodovias do Paraná a se deparar com acidentes. Hoje eu estou trazendo um convidado aí bem especial, Jair Wagner, que vai falar tudo sobre esse assunto com vocês. Também estou recebendo o Tibur. Então agora vou passar para os meus convidados, agradecer primeiramente a presença dos dois aqui no podcast O Corretor, pedir, antes de passar a bola para eles, que vocês se inscrevam no canal, continuem me acompanhando aí, para a gente sempre estar trazendo mais conteúdo para vocês. Então, começo agora pelo Wagner Tibur, um cara que eu conheço há pouco tempo, acho que de mercado aí. Quando eu comecei com o seguro, eu conheci o Tibur, ele me atendia lá na Mafre, mas agora o Tibur alçou outros voos e está em outras empresas aí, num ramo totalmente diferente, né, Tibur, de quando a gente se conheceu. É isso aí, Léo. Obrigado pelo convite, muito bom poder estar aqui e falar um pouquinho aí da nossa experiência de mercado e de vivência do mercado de seguros e quão importante ele é, né? E sim, acho que tem alguns anos aí que a gente se conhece. Iniciei, então, o atendimento na sua corretora pela Mafre Seguros, onde estive então por 6 anos. Em seguida fui para a Generali, assumi um desafio onde aquela necessidade pessoal te diz, esse é o desafio que às vezes você precisa na sua carreira. Foi uma experiência sensacional. E nos últimos 4 anos agora, trabalhando na MetLife, representando um produto da MetLife, a qual está sendo bastante satisfatório para a minha carreira e conhecimento um pouco mais amplo, né, sobre o nosso segmento seguros. Então, saio de um canal generalista e vou para um canal mais voltado à vida de pequena e média empresa. Mas sim, a gente sempre traz aquela raiz do conhecimento, do pesado, do caminhão, do transporte, né? E hoje poder estar aqui também ouvindo o Jair com toda essa experiência e bagagem, aí um amigo do coração, isso não é segredo para ninguém no mercado de seguros, o quanto a gente tem essa admiração e poder aprender um pouco mais também com vocês. É legal. Semana passada eu tive com o Polato aqui, o Polato já falou ontem, na semana passada ali, tipo assim, poxa, vou receber agora, semana que vem, o Jair, como que vai ser, né? O Jair é gente boa demais, o cara tranquilo, conheço ele do Clube do Bolinha, aí já falou, eu falei, vou estar com o Tibur, vou estar com o Jair, eu falei, então você vai estar bem. Jair, seja bem-vindo ao podcast O Corretor, vamos falar um pouquinho de seguro hoje, de transporte, carga, como que funciona todo esse mercado e como é complexo, né? Boa tarde, Léo. Prazer estar contigo, participando aí desse programa. Eu tenho quase 40 anos de mercado, né? Sempre trabalhei com seguro focado em transporte rodoviário de cargas. Iniciei minha carreira em 84, trabalhando em corretora, porém fazendo o papel de regulador de sinistros, né? Então, foi um momento, uma oportunidade em que conheci o processo operacional do sinistro, já trabalhando em paralelo com a parte comercial, que é a corretagem, e trabalhei 6 anos. Saí da corretora, tive a oportunidade de trabalhar na seguradora que era Bamirindos, que foi uma escola aí para o mercado, né? Tive a oportunidade de conhecer a parte técnica, aqueles processos que hoje a gente atende, que a gente monta e manda para a companhia, já com apuração dos fatos, valor de prejuízo já definido, e que hoje o analista analisa e paga, liquida. Eu tive a oportunidade de conhecer esse outro lado dentro da seguradora. Então, eu acho que hoje no mercado de seguros, como regulador de sinistros, eu consegui, talvez seja um dos poucos profissionais que conheceu as 3 pontas do processo: operacional, trabalho de campo, comercial, corretagem e a liquidação de sinistro dentro da seguradora. A Wagner Reguladora está no mercado há 29 anos, né? Uma empresa que atende a nível Brasil e Mercosul. O Mercosul já atendemos há mais de 15 anos. Então, assim, é muita experiência, bastante conhecimento para a gente tratar e colocar isso para os nossos amigos e clientes. Eu acho que vai ser legal hoje nesse nosso bate-papo, porque para o cliente, muitas vezes, eu acredito que o Tibur passa isso ainda, mesmo estando hoje na MetLife, que também existe a regulação do sinistro, né? É uma regulação um pouco diferente do que quando a gente fala de auto e caminhão, né?
E a gente já vem falando em diversos episódios do podcast como a fraude está presente em todos os ramos de seguro, né? A gente recebeu na semana passada o Polato da Sul América com a Tina. Falamos muito sobre processos de fraude dentro de um plano de saúde. Como as empresas vêm e falam que dentro de uma operadora de saúde, o Polato trouxe, se eu não me engano, são 30% de casos investigados que são possíveis fraudes, né? Aí vamos trazer para o meu mercado do dia a dia, para o teu mercado também, né, Jair? E para o seu ex-mercado, tipo. A gente sempre falou muito de sinistro, né? A gente sempre falou muito de como funciona. Eu tenho por conhecimento, assim, até me corrija se eu estiver errado, que o Brasil hoje ele tem um modal de transporte, um dos mais caros do planeta. Quando a gente fala de caminhão, é oneroso para a distribuidora, para todas as esferas. E aí, quando a gente fala de carga e de sinistro disso, é um ambiente escuro, né, gente? É um ambiente que, você falou, você trabalhou dos 3 lados. Eu acho que isso que faz uma empresa perdurar por 29 anos no mercado e poder falar assim, eu sei do que eu estou falando, porque você sabe como seguradora, você sabe como reguladora e você sabe hoje como expertise, né? Você tem mais uma empresa também que agora faz uma parte de trabalho ambiental também, né? Que você estava comentando comigo aqui nos bastidores. Sim. Na verdade, em 2012, até por uma procura pelo próprio mercado segurador e amigos corretores e clientes segurados, eu fui um dos fundadores da WGRA Ambiental. WD Wagner, GRA, Gerenciamento de Riscos Ambientais. Por uma questão de desentendimento entre sócios, me mantive 3 anos na empresa e saí até para preservar o meu nome e o nome da Wagner. Mas é um processo que eu, desde que eu iniciei a minha carreira como regulador de sinistro, a gente já vinha acompanhando. Porque há 30 anos atrás, a questão ambiental não tinha assim, tanta importância, não tinha essa preocupação que hoje existe, né? As exigências dos órgãos ambientais. Há 30 anos atrás, uma carga de combustível, se tombasse, ficava lá no local e o tempo é que dava conta, né? De escoar, de resolver. E é para a natureza, enfim. Né? Hoje não. Hoje qualquer produto, inclusive aqueles não classificados pela ONU, ele pode gerar um grande passivo ambiental. Hoje uma carga de leite, uma carga de cerveja, por exemplo, soja, né? Produtos do agronegócio hoje pode gerar um passivo ambiental. Muitas vezes os órgãos ambientais exigem um trabalho de limpeza, de remediação do local, né? Destinação dos resíduos de forma correta. E isso hoje já é feito através de uma empresa de emergência ambiental, onde a estrutura em si é uma estrutura diferenciada. São pessoas qualificadas, treinadas para isso, equipamentos, né? É uma operação caríssima para se fazer hoje. Hoje, um atendimento de emergência ambiental, por menos de 50, 100 mil reais é difícil, dependendo da extensão dos danos, né, da área atingida. Mas hoje, eu digo que uma carga de 50, 100 mil pode gerar um passivo ambiental de 3 milhões de reais, brincando. E, infelizmente, tem empresas transportadoras que ainda não têm noção desse risco e correm sérios riscos até de quebrar. Se amanhã depois tiver um acidente, uma proporção grande, né, e não ter uma cobertura securitária que ampare esses danos, esses prejuízos. E o seguro, quando a gente fala de transporte, de carga, né, a gente tem que estar muito preocupado nesse aspecto que nem você disse, Jair. Uma empresa que depende daquilo e tem um prejuízo desse, ela pode estar fadada à falência de uma forma que ela não esteja preparada. Não. Né? Porque eu mesmo recebi semana passada um pedido de cotação. Né? Tô querendo comprar um caminhão, você pode fazer uma cotação para mim? Posso fazer. Mas o que você vai transportar? Eu vou transportar para diversas transportadoras, eu não faço nem ideia. O que eles mandarem eu vou fazer. Falei, não, mas algum foco você tem que ter, né? Mas primeiro você tem que comprar um caminhão, mas algum foco. É carga seca, é carga viva? Qual que vai ser? Vai ser um baú? Vai ser basculante? O que você vai fazer?
né? E quando a gente fala carga, e aí você traz isso, que a operação é cara, e eu imagino que a incidência no país deve ser altíssima, né, Jair? Sim, hoje o número de sinistros é gigante. Tá? Há 4 anos atrás, nós já atendíamos, em média, 600, 700 sinistros mês. Isso só pela Wagner reguladora. E tem N outras reguladoras que também atendem. Então, se você somar um pouco de cada reguladora, hoje é mais de 2, 3 mil acidentes de carga, né, a nível Brasil. E muitas vezes, né, Tibur, esses caminhões, eles não têm nem seguro. Não vão, fazendo um parênteses na carga, né, o mercado depois eu vou dizer assim, dessa pandemia que a gente teve, onerou muito. Agora a gente está vendo uma situação que a Rússia acabou, né? O que passar lá agora no mar está sujeito a levar bala. Né? E a gente está falando de transporte marítimo, né? Que também tem carga com seguro, né? E que demora lá 30, 40 dias. Então você tem o caminhão que não vem com seguro, a empresa que não se preocupa. E aí é que nem quando a gente pega o seguro de PME, pequenas e médias empresas lá da MetLife, e há 10 anos a gente não falava desse tipo de seguro. Isso mesmo. Né? A gente não abordava. Só que aí, Jair, como você disse, tua empresa, a Wagner Regulações, ela tem 29 anos. 29 anos. 29 anos. Então, veja, eu acho que você estava ali na época que o mercado de seguro engatinhava para muitos dos produtos hoje, que são muito mais facilmente comercializados. Essa área, acho que pouco se explanava lá atrás, né? Com certeza. O ambiental, por exemplo, nem se pensava em seguro ambiental, né? Empresa de emergência ambiental veio surgir uns 20 anos depois, né, que eu entrei no mercado, porque eu já estou há 40. Sim. Então, assim, eu mesmo, além da WGRA, há 4 anos atrás, montei uma nova empresa para atendimento de emergência ambiental, porque realmente o mercado precisa ter empresas para trazer competitividade ao mercado, né? Seguradoras, corretoras, que não querem que seus clientes estejam pagando horrores pelo seguro, né? Busca opções. E aí que eu tive a ideia de montar novamente a Ecorresponde Emergência Química Ambiental. Tá. Uma empresa focada só para atendimento de emergência, e não é só para produtos classificados pela ONU como produtos perigosos. Qualquer problema, vazamento em unidades industriais que possa gerar vazamento, né, de produtos químicos, outros produtos que não sejam químicos, mas que geram passivo, é uma empresa que está preparada para ir lá atender e dar todo o suporte que o cliente precisa. E eu acho muito engraçado, né, Tibura? Você já enfrentou bastante desse desafio comigo. Como é difícil, muitas vezes, para o corretor de seguro chegar e conscientizar o cliente, né? Que ele precisa ter. Hoje a gente fala bastante, né, nas nossas rodas de conversa, de que eu acho que o empresário ele tem que ter a ciência da necessidade do seguro, porque, querendo ou não, é a sobrevivência da empresa, né? Eu acho que ninguém merece assumir um risco que não lhe cabe. Quando você tem uma projeção de expansão do teu negócio, da tua empresa, quando você absorve risco, você coloca em xeque tudo que você tem de planejamento. Então, eu acho que, independentemente das margens do negócio que cada empresa carrega para a sua construção, ele tem que entender que tem que segurar um pouquinho ali para a margem de seguro. Eu acho que o seguro ele te evita uma série de fatores no que diz respeito à margem de risco e projeção de crescimento, né? Ele não te impede a tua projeção de crescimento e a sua possível falência, né? Porque assim, eu vejo que uma empresa transportadora, né? A gente até falou com o Polato, com exceção de transportadora, o maior gasto normalmente é com folha, o Polato falou. É folha, mas daí transportadora tem combustível. Mas um caminhão com aquela carga de risco que cause um impacto ambiental, acho que que multa eles já era o IBAMA, é o governo? É o órgão ambiental. É o órgão ambiental. Daí seria parte de IBAMA, IMAP, tem vários órgãos, né? Cada estado tem, né? O Paraná hoje tem o IAT, né? Que é o antigo IAP, né? IAP. IAT é Instituto de Terras e Águas. Cada estado tem o seu órgão. Eu digo o seguinte, eu já me deparei já no passado chegando no local do acidente com o motorista chorando.
E aí imaginava que estava chorando por dores, ferimentos, né? E perguntava, né, se estava machucado, precisava de apoio. Mas aí você via que o choro dele era por conta do caminhão. Ou seja, era o único patrimônio que ele tinha, muitas vezes sem seguro, aí o motivo do choro, né? Ou seja, então aquilo que de repente pode parecer um pouco pesado para a pessoa, né? Pagar um seguro. E a gente fala seguro de caminhão, de carga, mas tem o seguro de vida, né? Seguro de residência. Hoje o fator seguro é algo assim tão importante e que a humanidade precisa olhar isso com mais, né, com mais carinho. E assim, eu tenho que pensar nos meus filhos, nos meus netos. Então hoje eu faço seguro da minha empresa, da minha casa, do meu carro. Então, tudo aquilo que pode estar em situação de risco, eu faço seguro. É penoso, mas é um mal necessário. Sim. Porque se alguma coisa acontecer comigo, a minha família está amparada, a minha empresa continua amparada. E assim, você não monta um negócio para poucos dias ou para poucos anos. Sim. A minha empresa já está com 30 anos e eu espero que dure mais 100, 150 anos. Então, assim, você tem que deixar ela preparada para que as futuras gerações continuem dando sequência, fazendo bons negócios e atendendo bem os clientes, né? A gente só consegue essa tranquilidade exatamente quando você traz exatamente tudo isso que você disse, né? Lá na corretora, meu sogro, quando iniciou a dele e a gente fez o processo de sucessão, a gente sempre teve um RC. Graças a Deus a gente nunca usou. Mas eu nunca me esqueço quando eu lá no primeiro ano contratei um carro com percentual da FIP errado. Lá, porque a seguradora puxava e reajustava, eu não sabia no meu primeiro ano de empresa. E eu vi o meu sogro tirar do bolso e falar, olha, pelo nosso erro lá, eu estou pagando para o cliente. Não vou acionar porque vai ter a franquia, era uma quantia lá na época de 2, 3 mil reais, e a gente aprende a dar importância. Então, hoje, quando um cliente meu me aborda e fala exatamente o que muita gente diz, que é, eu faço seguro, todo ano sobe e eu nunca usei. Me desculpa, você está usando todos os dias. Porque quando você fecha o PME da MetLife, se o teu funcionário morrer, você não vai ter que descapitalizar. Tem lá a parte de verba rescisória, eu acho muito legal isso para a empresa, né, Tibor? A gente também pode falar, vamos dar uma palhinha, tá? Que a MetLife, ela tá para vir aí, pessoal. A gente tá esperando, o Tibor vai voltar aqui no podcast, bem acompanhado, né, Tibur? Você já me prometeu isso, né? Muito bem acompanhado, estamos organizando isso daí, tenho certeza que em breve a gente vai estar conversando, direcionado o assunto ao segmento vida e falar um pouquinho mais a respeito das estratégias. Então, são tantos poréns, e quando você fala de caminhão, eu como corretor que atuo muito mais direcionado para a parte do próprio veículo, né? E hoje no mercado de seguros é um risco que todas as seguradoras praticamente fecharam as portas e falaram, o resultado não está legal. Né? Quem está fazendo são grandes transportadoras, pagando uma quantia bem grande, importante frisar isso, que o mercado precisa de uma readequação de custos, que eu acredito que se a gente continuar com esse cenário favorável econômico que a gente, em tese, está passando, né? Vamos dizer assim, a gente vê a indústria sofrendo um pouco, mas vê outros indicadores, seguro de auto pelo primeiro mês registrou baixa, acho que depois de muito tempo aí de pandemia. Eu acredito que as seguradoras elas vão estar se posicionando aí num futuro breve para poder fazer isso que você falou, né, Jair? Atender a parte do caminhão para não chegar e ver o motorista chorando ali porque não tinha. Porque a carga, muitas vezes, quando é uma transportadora, ela já sai com seguro, né? O seguro de carga é obrigatório. Né? É obrigatório. Sempre tem. O problema aí geralmente ocorre no seguro do automóvel, né? Que quando é autônomo, transportadoras, dependendo da frota, hoje não se faz seguro total, né? Uhum. Mas faz contra terceiro, que já é um alívio, né? Eu sou pregador, eu estou falando isso já desde seguro contra terceiro. Obrigatório. Né? O cidadão decidiu comprar um carro, o Tibur já teve experiência de morar fora, sabe do que eu estou falando, já trouxe aqui. Seguro nos Estados Unidos, você não sai sem o seguro de terceiro. Sim. Se você não quiser nem saber do teu carro, tudo bem. O carro é teu. Né? É que nem nos Estados Unidos. Você precisa dirigir de capacete lá, Tibur? Alguns estados sim, outros não. Na grande maioria, porque a vida é tua. Se quiser cair e bater a cabeça, é isso. Mas quando você fala de carga, e aí? Né? Acertou uma casa? Destruiu o patrimônio de uma outra pessoa?
destruiu a natureza, que hoje a gente, né, tem essa questão de conscientização ambiental. Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, mas depois desse podcast eu vou pensar que quando eu vejo aquele acidente na estrada, vou imaginar o telefone do Jair tocando agora de madrugada. Normalmente o meu é por batido, o teu é porque, ó, seguinte, tá vazando óleo na pista aqui. Hein, Léo? E assim, ó, olha só como é um assunto importante até para ser debatido. A questão ambiental, hoje, se você comprar um cavalinho, né, um caminhão, abastecer o tanque dele, encher de diesel, por uma infelicidade, alguém bater, furar o tanque, ou se cair uma boca de lobo, como eu já vi isso acontecer, e furar o tanque, o caminhão pode não estar atrelado a uma carreta, pode não estar com mercadoria, mas ele vai gerar um passivo ambiental. Um veículo 0 km com tanque abastecido, furado, gera um passivo ambiental. Então, assim, é preocupante, é algo assim para se discutir muito, e o mercado vai crescer muito nesse segmento aí. Me permita falar desta maneira, mas assim, me conta aí uma história que teve recente. Acho que é legal a gente trazer para o pessoal que você lembra assim, que é bem emblemática dessas situações e como que a tua empresa atuou para mediar, né? Imagino que você não foi pro local, mas aí alguém da empresa foi, que a gente tenha tido aqui, que teve alguma veiculação nas mídias aí, que você lembre de cabeça. Espero não ter colocado numa enrascada agora. Não, mas teve, pela Eco Responder, nós estivemos recentemente indo para Londrina, na Serra do Cadeado ali. Uma carreta de combustível, de óleo diesel, ele tombou. Com o tombamento, acabou incendiando, todo o combustível vazou do tanque e entrou mato adentro. Serra, floresta, e na medida que o óleo descia, escorria com chamas de fogo. Esse foi um sinistro bastante emblemático, atingiu florestas, né? Sim. Além da pista, gramas, né? Nos acostamentos, ele desceu para o meio do mato. Então, um trabalho que durou dias e dias. Era um solo assim que o diesel ele penetrou, tipo como se fosse turfa, né? Diferente do solo compacto, que o produto não passaria penetra. Por cima, ele entrou. Então, o que nós fizemos? É um trabalho assim, depois até passo para ser um material para você acompanhar. A gente sempre procura fazer aquilo que é necessário para deixar em condições como era antes da ocorrência do sinistro. Tá. Só que nesses casos, para não haver exagero na remoção de solo, né, porque um sinistro desse, para se tirar 300, 400 toneladas de resíduo, é fácil. Só que hoje uma tonelada de resíduo, dependendo do produto, custa R$1.000, R$1.500. Então, se você fala em 400 toneladas, a 1.000, 1.500, já é R$600 mil só de destinação de resíduos, só de remoção. Aí tem mais o custo de logística de transporte, mais a destinação. Então, assim, é um atendimento que pode chegar a 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, brincando. E, geralmente, nesses casos, você tem que fazer um processo de monitoramento da área. Tá. Ou seja, o que é isso? Dali 15 dias você retorna para ver se está emergindo aquele produto sinistrado, né, seja óleo, seja produto químico. Se estiver emergindo, você tem que trabalhar novamente, escavar, remover mais um pouco do solo. Antes de fazer o trabalho final, que é a reposição de solo, grama. Em algumas regiões a gente planta árvores novamente para deixar exatamente como era antes do acidente. Então, por isso que eu digo, é um trabalho moroso, custa alto, porque é uma operação que não é só a mão de obra em si que a gente agrega ali. É a questão você usa máquinas pesadas, caminhões, para remover todo aquele material, até uma empresa que seja homologada pelos órgãos ambientais, porque você não pode destinar um produto contaminado em qualquer lugar. É um outro sinistro que você vai estar provocando. Tá. Irresponsabilidade, né? Sim. Então, assim, tudo tem que ser muito bem calculado. A gente lá na corretora atende 2 cervejarias, daí a gente entrou um pouquinho nessa nuance nisso, que a cervejaria, a gente sempre pensa que o processo de fábrica, ela tem muita gordura na cerveja, tem que ter toda uma tubulação especial, um descarte especial para não ir para os afluentes, tudo, não pode ser despejado no esgoto normal, né? Sim, hoje nós temos vários níveis, né, de classificação aí de resíduos. Tem produtos hoje... Produtos do agronegócio, por exemplo, grãos,
contaminados com um pouco de óleo diesel. Então, você pode pagar ali 300, 400 reais a tonelada para fazer o descarte. Então, quer dizer, é diferente daquele outro resíduo que pode custar 1.000, 1.500 até 2.000 reais a tonelada. Então, é algo assim para se preocupar. Os transportadores, mais do que nunca, e os órgãos ambientais, quando eles chegam ao local, isso é algo que as empresas transportadoras têm que ter muito, muito, muito cuidado, porque se você demorar a acionar um órgão ambiental, já é motivo de multa. Então, hoje tem empresa transportadora, por exemplo, que não tem ainda uma parceria, um contrato com uma empresa de atendimento de emergência. E é necessário. Sim. É necessário, porque aconteceu um acidente, até ele pensar o que vai fazer, ele acionou a empresa, basta ele informar os órgãos ambientais, eu tenho uma empresa de emergência ambiental que já foi acionada, então ele já está mais tranquilo. Você já chega antes do órgão ambiental estar lá no local. Nós chegamos lá para apanhar no lugar do cliente. Tá, entendi. Então, quer dizer, quem começa a apanhar já é a empresa ambiental que vai ser cobrada. Sim. Então, e isso é necessário. É necessário que os corretores entendam e vendam para os clientes deles essa necessidade de ter uma empresa de emergência ambiental como parceira para poder atender em qualquer local, em qualquer região e para aquele tipo de produto que ele trabalha, né? Porque hoje nem toda empresa de emergência ambiental tem equipamentos para fazer todo e qualquer tipo de operação. Entendi. E você, como, vamos chamar assim, como empresa, você presta o serviço para as seguradoras também, para as empresas? Como que funciona um pouquinho o teu know-how de atendimento, né? Quantas seguradoras estão operando, digamos, se tem algum operador, alguma seguradora que está operando mais focada nesse produto? Como que está esse mercado? Porque é novo, eu imagino, né? Eu, para mim, tô tendo uma aula aqui, acho que você também, né, Tibur? Estamos aprendendo. Não, com toda certeza. Ele é um mercado bastante dinâmico, né? Sim. E realmente... o Jair, como a gente conversa bastante a respeito e nas outras oportunidades, é um mercado de muito potencial e realmente a gente tem uma mídia hoje muito forte em cima do que diz respeito ao que é hoje ambientamento o ambiente, social, o meio ambiente, né? Então, sim, é uma aula. Hoje, na verdade, são poucos seguradoras até que atuam nesse segmento por conta de que por trás de um produto novo, um produto que teve companhias que já entrou e saiu dessa operação. Se assustou, né? Por conta dos resultados, né? Por conta dos resultados. Eu diria para você que tem umas 4 seguradoras que trabalham forte no seguro ambiental. E elas exigem muito. Orientam, porque é um seguro de reembolso, diferente do outro seguro que o trabalho da EcoResponder, por exemplo, não é. Tem segurador até que pode pagar. Mas por uma questão de contratual e de segurança, ela orienta para que o cliente, o segurado, ele faça um contrato junto com a empresa de emergência, né? Tá. Quando tiver qualquer incidente, acidente, ele aciona, ele paga e busca o reembolso. Porque já aconteceu muito, por exemplo, do segurado ter uma cobertura, uma IS de 500 mil, que é outro problema sério, e o sinistro todo dá mais de R$1 milhão. Então, quando a seguradora aciona, muitas vezes o cliente tenta imputar a ela a responsabilidade em pagar 100% daquele custo que extrapolou o limite da IS. Então, assim, para a seguradora é mais seguro que o cliente faça essa contratação, acione, pague e busque o reembolso. Porque se a garantia que ele tiver na pólice for de R$1 milhão e a despesa for de 2, o segurado, o cliente, vai ter que arcar com esse prejuízo de R$1 milhão. E não a seguradora, né? Entendi. É um ponto complexo da gente entender. Eu acho que as cargas são cada vez mais caras. Quando a gente vai falar desse nicho, a gente já deu para quem está aí acompanhando a gente, ouvindo e descobrindo mais sobre esse novo nicho de mercado, de inovação, já deu para entender, pessoal, que a gente não está falando de peixe pequeno. A gente está falando de coisa grande, né? E muitas vezes... eu imagino que tem N situações que tem lá o caminhoneiro autônomo que viu com o seu cavalo aquele frete bom para fazer, para botar o pão na mesa e se sujeita a isso e não se preocupa, né? Tem como contratar como pessoa física esse tipo de seguro também? Sabe me dizer? Ou... Não, o seguro, tanto o seguro de carga, né, o STRC, quanto o ambiental, é jurídico. Só né? jurídico. Se o autônomo carregar por uma transportadora, Aí, a transportadora ela vai emitir o conhecimento. Sim. E é o conhecimento que vai
amparar aquele embarque, tanto para o seguro quanto para a responsabilidade. O dono do caminhão pode até ser solidário, pode ser corresponsável, né? Sim. E, infelizmente, é ele que pode tombar o caminhão. Pode ser uma imperícia, pode ser dormir. Só que, nesse caso, a transportadora vai responder. Sim. Que é ela que é responsável pela mercadoria, pelo embarque, pela verbação do seguro. É uma situação que pode envolver 2, 3 apólices de seguro, né? Sim. Vai envolver a apólice do seguro do alto, vai envolver a apólice do seguro da carga, que é uma coisa, é distinto, né? Sim. E o passivo ambiental, o dano ambiental, por mais que seja provocado pela carga, é outra situação. Entendi. Então, assim, o mesmo acidente pode envolver, no mínimo, 3 tipos de apólice. Ou 4, se tiver seguro de vida também. É isso que eu ia falar. Pode sobrar lá pro Tibur também. Ô, Tibur, motorista lá capotou, se acidentou. Tá difícil, né? E pra mim, que nem eu falei, eu tô tendo uma aula, porque na minha cabeça, quando acontece uma situação dessa, chega lá, se a rodovia for pedagiada, e era a própria concessionária ali que resolvia e plantava. Não tinha nem... Não imaginava. Sei das empresas que existem, mas não imaginava o quão era complexo esse processo, esse estudo. E imagino também que o quanto antes você chegue, melhor para a empresa causadora seja também, né, Jair? Sem dúvida. Hoje o mercado exige uma pronta resposta. Pronta resposta ela não é fictícia, ela tem que ser, na prática, muito pronto. Porque se você demorar 1 ou 2 horas, quanto mais você demora, mais pode se agravar o cenário, né? Isso na questão ambiental. O seguro da carga, risco de molhar, de saque da carga. Então, quanto mais rápido você chegar, é melhor. A gente falou aqui em 3, 4 modalidades, né, de seguros, mas na verdade muito mais. Por exemplo, o seguro de responsabilidade civil. Você atinge hoje uma propriedade, dano a terceiros, cerca, né? Teve situações, por exemplo, de nós atender que a carga, além de danificar a cerca da fazenda, o produto sinistrado, os animais comeram demais, morreram, deu processo, a empresa dona do produto teve que pagar, indenizar. Então, assim, envolve N modalidades de seguro, um único acidente. Sim. É uma gama, né, tipo, que a gente pode falar aí que é uma catástrofe. Ponto. Então, é uma catástrofe. O simples tombamento de um caminhão, que para a seguradora, quando a gente fala de parte de transporte, pessoal, aí o Jair também vai explicar melhor do que eu para vocês esse quesito. Vamos lá, né? O caminhão de cerveja tombou. Tem a situação que perde toda a carga e tem parte também da carga que pode ser, vamos dizer, tratado como salvada, né? E aí diminui um pouco o prejuízo, né? Mas é difícil você saber o que dá para vender, o que não vende, o que volta, né? Eu tive uma experiência que não éramos nós que atuávamos. Nós temos esse cliente que tem a cervejaria e a transportadora teve lá algum dano num lote de cerveja que chegou, mas queria imputar para o nosso cliente a responsabilidade. A gente só fala assim, olha, pega o advogado, olha aí, mas você empacotou, embalou, botou no pallet e mandou. É o motorista ali que ou fez uma curva e bateu, estourou. É o seguro da transportadora que tem que ser acionado nesse caso, né? A questão de cargas sinistradas é algo assim interessante, porque a Vaga, inclusive, nós atuamos muito forte na operação de venda de salvados. E é um processo que requer muito conhecimento, muito bom senso e responsabilidade. Porque um produto, cerveja, por exemplo, se for um problema de adenamento, é uma situação. Se for tombamento, é outra. Eu, como responsável, como profissional que sou, eu jamais permitiria e aceitaria vender uma carga de cerveja tombada, porque por mais que as garrafas estejam intactas, o fato de ela ter batida pode ter sofrido micros fissuras, né? Sim. E na hora de abrir, de repente... Tem um vidro, alguma coisa. E assim, cerveja em lata, por exemplo, refrigerante. Eu já tive a oportunidade de armazenar uma carga sinistrada, que aparentemente estava intacta, só que, para o período de 15, 20 dias armazenados, você pegava latas que você não via olho nu, furo, ela estava vazia. Ela chegava a vazar por causa da pressão que o acidente gera, né? Eu já tive a oportunidade de tomar cerveja em alguns bares, choca. Na hora dizia, essa cerveja foi sinistrada. Então, assim, a experiência
Tem produtos, por exemplo, que eu chego para o cliente e digo assim, ó, não te aconselho a vender. Melhor descartar do que você correr o risco de colocar isso no mercado, vender e ter um problema de imagem. E hoje a questão de imagem é algo muito sério que a gente que trabalha nesse campo, nessa operação de seguro, de sinistro de carga, a gente tem que ser responsável, né? Eu atendo grandes empresas, atendo hoje a indústria número 1 do mundo em alimentos, e a gente tem liberdade de cotar mercadorias do agronegócio deles para vender como salvado, mas eles sabem que tem produtos que eu chego para eles e digo o seguinte, esse não dá para vender, esse tem que ser descartado. Jair, faça o que você acha que tem que ser feito. Então, essa transparência, essa confiança, isso não tem preço e precisa que se respeite, né? É complexo porque você pega uma empresa, eu imagino, né? Você pega uma empresa jovem, teve lá a situação, poxa, vamos lá, teve um prejuízo de 100 mil, dá para recuperar 50 mil na venda do salvado, mas hoje esses 50 mil podem custar o resto da existência dessa empresa. Pode. Assim, né? Eu vou te dar um exemplo, Léo, muito interessante, que já aconteceu alguns anos atrás. Uma empresa pediu para que a gente fizesse a cotação e a venda de um lote de leite. Eram 4 cargas de carretas que estavam armazenadas num galpão, num pátio da rede ferroviária. Quando o pessoal foi lá para fazer a avaliação, quantificar, fazer o inventário, mandar as fotos, toda a mercadoria estava coberta de fezes de pombo. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, esquece, nós não vamos cotar e vender. E a empresa insistiu porque queria que nós cotássemos e vendêssemos. Eu falei, ó, fique à vontade, pode passar para uma outra empresa. Eu já estava lá, né? Uhum. Mas eu não vou correr esse risco, eu não vou colocar o teu nome em risco, porque isso é um problema sério. Cara, então assim, cada caso é um caso, não adianta você querer ganhar dinheiro fácil, que isso pode reverter um processo que 50, 500 cargas daquela depois não paga. E aí, Tibur, o que é mais fácil, regular um seguro de vida ou regular tudo isso que o Jair está contando para a gente? Eu acho que o seguro de vida é mais tranquilo. É tranquilo, né? É só a listagem de documento, pagar um APT de um carro é fácil, dar um documento, RG, CPF aqui para a gente. A gente sabe, tranquilo nada é, mas acho que menos difícil, né? Ele é menos complexo, com toda certeza. Menos complexo. Eu acho que é meio que natural do mercado que a gente atua, quando a gente faz essa brincadeira, que quando a gente, sem desmerecer a vida de ninguém, porque existem seguros aí grandes de vida, tudo, tem preocupações, mas requerem determinado conhecimento. E, poxa, eu fico muito feliz de estar recebendo no podcast uma pessoa que nem o Jair, que está demonstrando um profissionalismo em trazer para o mercado uma visão, que é isso. Poxa, porque você, vamos falar, pessoal, para quem não entendeu, ele ganha dinheiro na operação também, vendendo. Abrir mão. É uma balança, né? O fio da balança, ele é aqui, né? Poxa, eu tenho a responsabilidade, que nem você disse, você se coloca e você se coloca muitas vezes no nome da empresa. Porque a empresa, só do fato de você chegar e falar que a empresa fala, Jair, decida, já dá para entender que confio em você. Né? O teu know-how, o teu expertise já é suficiente para a gente poder tratar dessa forma. E é legal para o nosso espectador que está conhecendo o mercado de seguro. Eu acredito que esse programa também, muitos corretores que são especialistas vão acabar podendo usar esse conteúdo que a gente está trazendo para eles, no seguinte sentido: entender como uma empresa, né, pode falir do dia para a noite com um acidente. Né? Léo, em cima disso que você acabou de colocar agora, a gente, às vezes, deixa de ganhar um pouco mais, porque cada serviço a gente tem uma margem de ganho em cima, né? Seja uma venda de salvados, seja um atendimento na regulação. Para mostrar o lado profissional, né, da empresa, da Wagner, principalmente, agora falando, né, no caso de carga não ambiental, mas... Não ambiental, de transporte mesmo. Isso. Muitas vezes, a gente chegou a fazer análise, estudo, do modo como a carga estava sendo embarcada. Um exemplo, por exemplo, óleo lubrificante, baldes de 20 litros, YF, que vinha da Argentina para o Brasil. Nós fizemos um trabalho de mostrar para o corretor, falecido, hoje, que aquela carga estava sendo carregada de forma errada, que não estava sendo colocado a cada pilha, ou cada segunda pilha, chapatex de madeira, para impedir que a carga toda trabalhasse, balançasse e gerasse avarias.
Toda semana nós atendíamos de 2 a 3 ocorrências de avarias com prejuízo de 15 a 30 mil reais. Prejuízo. E nós ganhávamos nossos honorários. O nosso trabalho eliminou aquele tipo de serviço, porque o corretor ele foi até o cliente na Argentina, mostrou exatamente o nosso material, não cobrei nada dele, inclusive, pela amizade, pela parceria. Só que assim, eu ganhei a confiança dele pro resto da vida, desse corretor. Tá? Seu Luiz Carlos Moscadini, que é uma pessoa que eu sempre admirei na vida, que já faleceu. Então, assim, e isso já fiz para outros casos. Bobinas, por exemplo, de cobre, cargas caríssimas, que estavam sendo embarcadas em cima de pallets de isopor. Quando a empilhadeira tocava na embalagem, que cortava a resistência do pallet, com peso, uma trepidação, né? Aquilo vai trabalhando, uma bobina batendo na outra, causava avaria. Qualquer vistoria era 30, 40, 50 mil reais. Mostramos que aquele não era o pallet indicado. Nós somos reguladores, nós não somos embarcadores. Esse trabalho que nós fizemos era um trabalho que caberia a equipe de engenharia, né? Eu ia falar do embarcador, desenvolver, estudar, mas nós tínhamos que mostrar para eles. Muitas vezes meus funcionários até perguntavam, pô, mas você está trabalhando contra nós? Eu falei, não, nós tínhamos de fazer um serviço, ganhamos 5, 6. Você deixa de ganhar um, você ganha 2, 3 a mais. Então, assim, eu acho que isso, e o mercado, graças a Deus, sempre reconheceu o trabalho da Wagner, sempre. Eu tenho corretores que eu atendo há mais de 10, 15 anos, que eu não conheço pessoalmente. E se ele mudar, de repente, para uma questão comercial de seguradora, ele vai pedir que a Wagner continue atendendo lá. Isso, para mim, não tem preço. Eu já tenho certeza que se eu começar a operar nesse ramo aí de uma maneira significativa, já teu telefone vai tocar em você. Eu falo, ó, pessoal, se for, tem que estar o Jair lá na operação para respaldar, porque o cara já deu uma aula para nós, né, Tibur? Então, é legal você trazer essa parte aí. Tibur, o que você está achando de tudo isso? Você falou que você ia participar 10%, então pode gastar a tua cota, né, Jair? Pode. Fala pra gente o que você acha disso, do mercado, como que você enxerga aí na tua experiência antiga de mercado, né? Como que isso vem afetando? Eu sou Léo, falar do mercado de seguros, eu sou um cara apaixonado, né? Eu sou jovem, mas posso dizer que construí quase que 100% da minha vida com o mercado de seguros, né? É um mercado que eu olho com bastante carinho e fico bastante feliz quando eu observo a sociedade como um todo se movimentando para a importância desse segmento, né? Então, falar sobre seguro, seja ele qual for o segmento, desde um seguro do automóvel, carga ou seguro de vida, é bastante importante. Todos nós, ninguém sai de casa pensando que algo vai nos acontecer, mas isso está suscetível, está ali na esquina. E hoje, como eu represento o segmento de seguros de vida no meu negócio, eu sempre tento mostrar para as pessoas na qual eu me relaciono, que todo mundo hoje está preocupado quando sai da concessionária e ter a certeza de que o seu seguro de automóvel está assegurado para que ele possa atravessar a cancela da loja com o seu carro novo. Mas ele às vezes não se preocupa que ao pôr o pé na rua, ele também está suscetível a qualquer acidente e tem toda uma família que necessita da estrutura financeira dessa pessoa, né? E quando a gente consegue observar esse movimento no mercado e ver, a gente já se conhece há alguns anos, e poder ver todo esse seu canal, esse seu sucesso, as pessoas que realmente te assistem, um pouco de tudo isso daqui, fazer com que as pessoas repensem como é o nosso segmento e o quão importante ele é. E eu acho que, por mais que às vezes possa parecer oneroso, qualquer tipo de custo para o seguro para o mercado de seguro, a aquisição de uma pólice de seguros, eu digo, tenha certeza que você vai ficar mais tranquilo sabendo que na sua ausência tem toda uma estrutura corporativa por trás que vai te respaldar financeiramente aí a sequência da sua família, e assim em outros ramos. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas atrás de você, Jair, tem uma placa que ali a câmera não vai pegar direito por causa das luzes. Mas foi você que me entregou ela. Quando você trabalhava lá na Mafre. E tá com a frase que eu já citei aqui no podcast, do Churchill. Isso mesmo. Que é uma frase emblemática para o nosso mercado, que é parte de colocar a palavra seguro no umbral de cada porta. Porque é isso. E falando isso que você disse, é uma frase que eu já falei algumas vezes aqui. Tá lá no meu Instagram. Então quem entrar lá vai ver essa postagem. Você hoje ter um seguro de carro e não ter um seguro de vida
é a mesma coisa de você sair de casa todos os dias dirigindo sem um cinto de segurança. Porque as pessoas muitas vezes se preocupam com o seguro do carro, mas não se preocupam com o seguro de vida. Então, é a mesma coisa você sair dirigindo teu carro sem um cinto de segurança, sem um capacete na moto lá nos Estados Unidos. Sem um seguro de carga, quando você transporta carga, sem uma preocupação ambiental, quando você está carregando toneladas de diesel, óleo, né? Parece ridículo para o nosso dia a dia, mas é aquele pensamento que tem que começar dentro de casa, que acho que agora, que na maior parte dos condomínios existem, separação de lixo, separação do óleo, né? O lixo reciclável, o lixo orgânico, é uma necessidade. Se a gente não se preocupar com isso, aonde a gente vai estar vivendo? É uma brincadeira que eu faço, ninguém gosta de viver num ambiente sujo. É isso aí. Eu acho que todo mundo, Léo, tem que se permitir receber um orçamento de seguros. Eu acho que a gente tem aí um mercado bastante grande a ser explorado e o cliente final ele tem que se permitir ao menos receber um orçamento, porque não dá para fazer comparação. Muito se falava na época onde eu atuava no seguro de automóvel, mas se o meu carro que custa 100 mil reais eu pago tanto de seguro, quanto custaria o seguro da minha residência, que de repente tem um valor agregado superior? Não dá para fazer esse tipo de análise. Então, ao cliente, se permita receber um orçamento. Quando receber a conversa ou a visita do Léo, se permita a um orçamento. E, a partir dali, começar a discutir as necessidades e o que realmente pode... Eu, aí, já com quase 15 anos de mercado, eu falei para mim que eu coloquei um objetivo. Hoje, todos os meus clientes de auto, de residência, a partir hoje nós estamos no dia 25 de julho, 26, eles vão começar a receber um seguro de vida meu. Eu estou mandando uma mensagem. Olha, tudo bem, a gente acabou de renovar o seu seguro do auto. Posso te passar uma proposta de vida? Sabe por quê? Porque se a família dele me ligar, eu vou falar, olha, eu passei, ele não quis contratar. É isso aí. Eu passei. Porque é o meu dever como... corretor de seguros oferecer. Se você vai fechar, se você pode fechar, se você pode pagar, ok. Uma brincadeira que eu vou fazer com vocês agora. Sabe quanto que sai a média de um seguro de vida diário no país hoje? O Tibur talvez até saiba isso. Se não souber, eu vou trazer para vocês, tá? Hoje a média do brasileiro, ele paga em média diário R$ 3,98. Um valor pouco. Baixo, né? Por dia. Você pode ter um seguro ali, uma média, né? Vai ter gente que precisa de muito mais do que R$ 3,98, mas você pode partir desse ponto para você estar na média do brasileiro. Quanto que vocês acham que é a média do cafezinho do Brasil hoje? O dobro? R$ 4,23. O dobro a gente vai para o aeroporto. Se você for no aeroporto, você vai pagar 15 no expresso. Né? Então, veja, R$ 4,23 é a média de um cafezinho no Brasil. R$ 3,98 é o custo médio para você ter uma apólice de vida. Você pagar lá seus R$ 98,56 por mês. Pra você ter lá 20, 30 mil de capital. Pô, mas eu tenho... Começa. Paga 100 por mês. Troca uma pizza, porque... Falei, 50 já não dá mais para falar de pizza, agora é 100. Sim, mas é legal, eu sempre vou me considerar uma pessoa muito otimista no nosso segmento. E como eu venho aí nos últimos 3 anos representando um segmento de vida que é para pequena e média empresa, eu observo um movimento bem legal a respeito, né? Diversos negócios acontecendo na mão dos corretores de seguros, de negócios novos. Então, eu acho que todo o trabalho que vem sendo feito por um canal como o podcast O Corretor, entre outros canais de conversa a respeito do mercado de seguros, seja uma entidade como a Sincores, Sinseg, entre outras entidades que representam o segmento, essa exploração do segmento está surgindo um efeito. É interessante de ver o quão crescente é pessoas buscando ou se permitindo, como eu disse anteriormente, receber um orçamento de uma conta de seguro de empresa, né? O seguro de vida para pequena e média empresa, porque é um mercado bastante aquecido. Eu até, pegando o gancho do Tibur, eu diria o seguinte: o segmento de seguros é algo que já deveria ser trabalhado desde criança nas escolas. Sim. Mostrar para as crianças, para eles começarem a entender que
depois de adulto, né, depois já de 18, né, anos, que já pode ter uma habilitação, que já pode ter um carro, você começa a trabalhar, teu primeiro patrimônio vai ser, se não uma bicicleta, uma moto ou um carro. Né? Depois, uma casa, um apartamento. Mostrar o tanto de trabalho que você vai ter que ter para você poder adquirir esses bens. E que, do nada, por uma atitude impensada, ou até nem por um ato próprio, mas de terceiros, de repente, você pode perder aquele patrimônio, coisa que você levou anos para construir. Então, assim, a educação de seguro é algo que já deveria começar na escola. Porque hoje tem pessoas adultas, pessoas com mais de idade que eu, que não têm seguro de vida. Se bobear, não tem seguro do carro. Então, assim, falta um pouquinho mais de sabedoria para essas pessoas e ver que o risco vai muito além do que você possa imaginar. E assim, você não sabe quando isso vai acontecer. Você não sabe quando vai chegar teu dia para você ir para outra esfera. É uma brincadeira que eu fiz e falei com o Kleber, falei com o Bruno aqui no episódio de Previdência e Vida que a gente abordou. Isso que você falou, Jair, é assim, falta, e concordo plenamente com você, falta educação financeira. Educação financeira é um tabu. O brasileiro falar... o Tibur, eu entrei no mercado de seguro quando o Tibur, acho que já estava há alguns anos, né, Tibur? Quanto tempo de carreira que você tem? No mercado de seguros eu tenho um pouco mais de 20 anos. Um pouco mais de 20. Tive a eu tô com 15, então tá... em 8 seguradoras. Então assim, o pessoal não falava de seguro de vida. O seguro de vida era aquele seguro, vou fazer o seguro para deixar para o meu amante. Quantas vezes você chegou no corretor e ouviu o corretor falando que o cliente falava essa besteira? Eu sempre quando eu tenho... Isso acontece até hoje. Até hoje. Né? E hoje, né, falando mais fortemente no seguro de vida, na minha carreira, eu sempre menciono que se numa falta minha, o que eu quero deixar de legado é de que a pessoa com quem esteve comigo durante o meu período de vida se deu o luxo de ter pessoas com ela na sequência da vida, realmente por uma necessidade afetiva e não por uma questão de necessidade financeira ou coisa do tipo. Porque é simples a gente fazer um cálculo, né? O seguro é matemática. Então, um PME, o dono da empresa vai calcular quanto que ele precisa deixar de patrimônio para o passivo, para o ativo. Mas é assim, que nem eu disse a brincadeira que eu fazia com o Bruno quando a gente vendia seguro de vida lá na Mafre. A Mafre gastou 2 milhões numa pesquisa para descobrir por que as pessoas morriam. Gastou 2 milhões, porque descobriu que 100% das pessoas morrem. Seja causa natural ou acidental. Foi um dinheiro gasto desnecessário, porque todo mundo um dia vai morrer, como você falou, Jair. E a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser. E aí, quando você fala em seguro de vida especificamente, 5 anos para você ter uma restabilização financeira, é o que o mercado prova que a sua esposa, seu cônjuge, quem seja, precise para se estabilizar, sem que tenha que vender casa, vender carro, descapitalizar, tirar filho da escola particular, né? E R$1 milhão é o custo médio para você criar um filho até os 18 anos. E torça ou não para ele fazer medicina, porque se ele não passar numa federal, vai mais uma bagagem de dinheiro bom aí. Né? Então, e isso não adianta você, como você disse, Jair, a gente falar lá... Não, vou fazer uma pergunta assim, vou fazer uma brincadeira. Adianta o dono da carga te ligar quando o caminhoneiro já tombou ali na 277? Quero fazer. Não tem como. Já era. Já perdeu. A cerveja já tá com um pedacinho de vidro lá dentro, a lata já tá vazia, né? O diesel já tá no solo, né? E isso vai impactar no quê? Aí a pergunta que eu te faço, já parou para pensar? Aquela tua rotina de todo dia, chegar na empresa, abrir ela, no dia seguinte, do nada, você não poder fazer isso? É isso aí. Né? É difícil a gente parar e trabalhar com isso e falar e imaginar como isso impacta na vida das pessoas. Né? A gente, aqui no podcast, vem trazendo todos os fatos que um seguro pode te proteger. Se você morrer, aconteceu coisas da vida. Mas sofre um acidente. Um motorista lá da carga sofreu um acidente aí, nunca mais vai poder dirigir.
Será que a empresa se preocupou em ele ter um seguro de vida? Será que ele se preocupou? Porque provavelmente a empresa vai fazer a parte dela lá do sindicato, vai ter um seguro de vida básico, ok, está emitido lá na MetLife, né, um PMzinho lá, beleza, a MetLife vai pagar a família dele. Mas e o resto? Os 30, vai receber 30, 40 mil? Às vezes isso ele vai gastar só numa adaptação da casa dele. Né, pessoal? Então é complexo, a gente caminhou aí por 1 horinha já de bate-papo, acho que foi um bate-papo bem propositivo, conseguimos abordar bastante do assunto aí. Se tiver mais algum assunto que você queira trazer, Jair, do Tibur, também fiquem à vontade, senão a gente já vai caminhando aí para a nossa parte final. Já vou deixar esse cara aqui. Semana que vem acho que a gente se encontra lá em São Paulo, né? Bem possível. Bem Bem possível. possível. Semana que vem não. Amanhã. Amanhã já, tá aí. 3 dias. Chegou, né? Então, pessoal, Jair, quero começar te agradecendo aí, deixar aberto também, se você tiver mais algum assunto que você ache legal a gente abordar ainda no podcast. Se não, agradeço muito a tua presença. Acho que foi um bate-papo muito legal. Aprendi bastante aí sobre um ramo que trabalhamos, mas não operamos com grande porte lá na corretora. Muito obrigado aí pela tua presença no podcast O Corretor. Eu que agradeço, Léo. Sempre que precisar, a gente está aí de portas abertas para passar toda a orientação e conhecimento que a gente tem, que isso é importante, cara. Eu acho que o conhecimento é algo que não tem que morrer dentro de você. Acho que o bom profissional é aquele que faz brotar o seu conhecimento na mente das outras pessoas. E isso eu sempre preguei na minha vida e sinto orgulho por isso. Parabéns, Jair. Eu te conheci hoje. Foi vou dizer que quase um pedido que eu não tinha como dizer não para esse cara que me acompanhou aí muito tempo da minha trajetória. Com certeza, se eu estou onde eu estou hoje, foi por muitas conversas que tive com o Tibur aí no decorrer da minha carreira. Ele me oportunizou, acho que o primeiro curso de sucessão que eu fiz para a corretora. Me mandou lá para São Paulo, ganhei na época um curso, ele falou, cara, quero que você vá lá fazer, na Dom Cabral. Fiz esse curso, então é uma pessoa que eu tenho muita estima. Quando saiu da Mafra e bateu lá na corretora, precisamos cadastrar a Generali, que era nova para nós. Cadastramos. Ele já chegou, um diretor, e falou, cara, você tem que cadastrar. Não tinha não como resposta. Começamos a vender, trabalhamos. E, novamente, aí, recentemente, também fomos agraciados com a ligação e falou assim, tô na MetLife. E já temos alguns negócios rodando lá, né, Tibur? Já estamos crescendo a operação. Pessoal, para quem está assistindo aí, empresário que precisar de seguro PME que ainda não faça comigo, já sabe, pode me ligar que a gente vai passar um produto legal da MetLife, né, Tibur? É isso aí. E é legal, Léo. Primeiro, obrigado pelas palavras aí, por esse carinho todo. É bastante gratificante, porque eu acho que é o legado que a gente traz, né? É sempre importante a gente ter a oportunidade de trabalhar com empresas sérias. Eu acho que eu fui agraciado na minha vida profissional por poder estar representando companhias sérias. A Mafre é uma companhia, então, como bem disse, realmente me recordo do dia quando você mencionou a respeito da placa. E é gratificante, né? E ver o quanto a gente percorreu na nossa vida de lá para cá, né? Então, e você é uma pessoa que sim, aonde eu estiver, eu vou gostar e querer bater na sua porta, porque você é um corretor muito sério, você é uma pessoa que lida com muito carinho e respeita o negócio, respeita o cliente e também respeita a seguradora para discutir o assunto ou alguma particularidade. Então, eu sempre me senti à vontade de conversar com você a respeito de negócios, porque a gente sempre dividiu a bola do negócio, né? Sempre com muito carinho e respeito, e todo esse teu profissionalismo aí, a qual também me engrandece estar ao seu lado e poder conversar um pouco com você, que tenha certeza que certamente você contribuiu muito na minha carreira. Te agradeço muito. Obrigado pelas palavras. Que bom que é recíproco, né? Que conseguimos construir algo bem legal. Pessoal, agradeço a vocês aí que estiveram com a gente em mais um episódio do podcast O Corretor. Não vou falar para vocês até a próxima quarta, porque a gente vai se ver na terça. Para quem se inscrever na live especial que a gente vai ter aí, às 8 horas da noite, a gente está trazendo um conteúdo bem diferenciado aí. Então, me acompanha lá no Instagram, tem todas as postagens. Terça-feira a gente tem uma live às 8. E aí, na outra
No outro dia, a gente se vê aqui no podcast O Corredor, como sempre, às 5 horas da tarde. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber a notificação, para a gente tornar esse canal cada vez mais acessível à população em geral, que é o foco, é comunicar com todo mundo que precisa disso. Beleza? Um abraço e até semana que vem.